Olá, que bom estarmos mais uma vez aqui juntos. Eu tenho que colocar tanto travesseirinho aqui para apoiar o livro que a minha mão dói muito segurando. Bom, vamos tentar fazer essa leitura seguidinha. Nós paramos no 38b, no início, né? O 38A foi lido, agora vamos começar o 38b, chamado o parágrafo de últimos preparativos. Ptahhotep estava explicando para Neófita que ela iria passar por essa iniciação. Estava falando sobre os centros nervosos, os chakras, como ele falou e se referiu aos chakras durante alguns, né? Desde que começou essa questão aí da iniciação, ele citou os chakras, falou das vibrações, das oitavas acima, falou dos perigos, né? E cuidados que nós precisávamos ter, né? Ou eles precisam ter. Eu trago isso para nós porque, na verdade, são centros energéticos, né? E essa iniciação dela, ela passaria por uma experiência consciente da vibração de cada um dos chakras dela, uma oitava acima do que eles podem suportar normalmente. Ele cita, inclusive, sobre como cada centro nervoso tem uma forma especial para cada oitava de vibração, né? Eu fico imaginando isso assim em questões, com a questão do som, né? Enfim, os nossos chakras carregam para a gente muitas características positivas, assim como algumas que são o oposto, né? E que a gente, com certeza, ao longo das nossas existências, temos a oportunidade de trabalhá-los, né? Então é isso, é aquela história. Eu vi um filme que chamava Livro de Tinta. Se vocês puderem procurar, chama Livro de Tinta. É um filme que pode-se dizer que é infanto-juvenil, mas ele é belíssimo. Ele é belíssimo, a maneira como a pessoa entrou na história e todas as mensagens que aquela história traz, né? O tempo atual e dentro do livro. E lá bem no finalzinho mesmo ele diz que não haveria a coragem se não houvesse o medo. O medo é o grande propulsor da coragem. Isso é indiscutível. Porque se a gente não o enfrenta, a gente morre. Não morre no sentido de acabar esse corpo, não. Morre aqui dentro, né? Então isso vem exemplificar o quanto que a gente pode entrar num caminho como buscadores, né? Buscadores, isso não tem nada a ver com uma religião específica, essa ou aquela, mas é de buscar essa autoconsciência, buscar esse conhecimento em si, para alcançar a autorrealização, né? Então, nós temos nossas religiões, nós temos nossas práticas meditativas, temos nossas práticas de oração em grupo, temos nossas práticas de yoga, ou qualquer uma, ou sentar no parque e simplesmente respirar e olhar a natureza. E num momento desse, em que tudo está livre, né? Por que não, como ele diz aqui, está lá ele chama de gênio, né? Ele já chamou lá atrás, quando você tem essa capacidade intuitiva, e isso vai aumentando. Isso é muito legal. Bom, Livro de Tinta, iniciação com Elizabeth Reich.
E vamos nessa, porque eu fico viajando. Depois que eu fecho esse livro aqui, eu viajo. Então ele havia dito assim para ela, ó, vou ler um pedacinho final. Consciência é luz, inconsciência é escuridão. Quando na Terra vemos luz acima de nós, dizemos que é dia. Assim, cada estado de consciência é um dia de Deus. O estado de consciência ser um dia de Deus. Gente, é para a gente parar e ficar, né, pensando sobre uma coisa tão simples, mas que vai fazer a gente viajar por aí. É um dia de Deus, pois em cada consciência, desde o mais ínfimo plano da matéria até a consciência que o homem divino tem do eu, Deus se reconhece nos diferentes níveis. Em todos esses dias, em todos os níveis de consciência, há atividade, inquietação, movimento, exceto no sétimo. Quando não há atividade, não há movimento, nem trabalho. No sétimo dia, o dia de Deus, o sétimo nível de consciência, a criação cessa, porque há completa unidade e perfeito equilíbrio. Então, Deus descansa dentro do eu. Seguindo 38b, quando o iniciado tem êxito em tornar-se de novo consciente do seu ser eterno depois da iniciação e sente esse estado divino outra vez durante sua meditação, e quando tem êxito diversas vezes suficientes para elevá-lo pelo próprio poder do seu sexto plano normal para o sétimo plano divino, ele consolida definitivamente no tempo a sua posição nesse nível de consciência. E o plano divino criativo será aquele em que viverá pelo resto de seus dias. Nessa ocasião, e somente então, é que ele se tornará um Deus homem. Somente uma pessoa que está em sua consciência representa a paz e a calma, de forma que tudo o que fizer, pensar e sentir fluirá naturalmente desse estado divino, manifestando a vontade divina sempre e sob todas as circunstâncias, irradiando sempre e apenas forças positivas doadoras de amor divino. Somente tal pessoa é de fato um filho de Deus, um homem-deus, ou um Deus-homem, ou Ptah Hotep. O Deus-homem conscientemente manifesta e controla os 7 níveis da criação. Mas sua consciência identifica-se apenas com o 7º plano divino, não com os planos inferiores. Ele os conhece e domina, ele os usa, mas não come esses frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele permanece conscientemente em Deus, no estado paradisíaco. Ele congrega em si mesmo todos os 7 planos da divina unidade. É matéria, tem um corpo. É uma planta. Ele anima, nutre e cuida do corpo, visto que se trata de um bom instrumento. É um animal, tem instintos e sensações. É um homem, tem intelecto e o poder do raciocínio lógico. É um gênio, tem intuição e trabalha a partir do plano causal. É um profeta,
está acima do tempo e do espaço. Vê o futuro e o passado. Ama o universo inteiro com um amor desapegado, um amor abrangente, ajudando a todas as criaturas, no sentido de elas alcançarem a salvação das cadeias deste mundo. E é um homem, é um Deus homem. Ele é onisciente e onipotente. Ele é o que é, o ser eterno, a própria vida. Ele é Deus. Como você pode ver, os iniciados não têm todos o mesmo grau. A maioria deles apenas alcança o 7º depois de posterior desenvolvimento. Por isso, há diferentes graus de hierarquia dentro do sacerdócio. Os deveres de um pontífice somente podem ser cumpridos por alguém que alcançou o 7º grau do Deus homem. Com seu próprio poder, já não precisando esperar e receber o poder divino mais elevado, da maneira como o candidato espera receber durante sua iniciação. Ao contrário, o sumo pontífice irradia e concede o elevado divino poder por si mesmo. 6 dos 7 graus da consciência recebem suas vibrações criativas, o poder da vida do 7º grau de Deus. Até mesmo o iniciado, que foi capaz de alcançar o 7º grau divino somente durante a iniciação, ainda espera e recebe o poder criador da vida do 7º grau. Deus, de Deus. Somente Deus e aqueles que se tornam idênticos a Ele são real e exclusivamente magnificentes em suas radiações. A matéria, por sua vez, como um reflexo negativo da imagem de Deus, unicamente recebe. Todos os seres em outros níveis recebem a força de cima e a transmitem para os níveis inferiores. A planta tem um efeito vitalizante sobre a matéria, enquanto, por outro lado, recebe esse efeito quíntuplo dos níveis de inteligência que lhe estão acima. O animal desenvolve o dobro para os níveis que lhe ficam abaixo, enquanto recebe o triplo poder do que estão em cima. O homem transmite 3 vezes para os níveis que ficam abaixo dele e recebe em triplo dos que ficam acima. À medida que sua consciência fica no meio desses 7 planos. Como a consciência do gênio encontra-se no 5º plano, o plano causal, ele irradia seus poderes criativos para os 4 níveis que lhe ficam abaixo, enquanto recebe poder apenas dos 2 que lhe são mais elevados. O profeta, o iniciado, transmite suas vibrações benéficas para os seres dos 5 planos inferiores de consciência e recebe sua força do nível divino. Ele ainda vive o relacionamento dualístico com Deus. Somente uma pessoa que atingiu a perfeita consciência cósmica pelos próprios esforços emite radiação positiva. E somente positiva, em todas as direções, dando vida e magnificência para todo o universo. Ele vive com Deus, em Deus, na consciência monística do eu. Você já aprendeu que dar, irradiar,
é a lei de Deus, do Espírito. Ao passo que tomar, contrair, é a lei da matéria. Cada frequência tem um efeito profundo e penetrante nos níveis que lhe ficam abaixo, enquanto não surte efeito nos que ficam acima. Se você tomar duas pessoas de níveis diferentes de desenvolvimento, a pessoa que estiver no nível inferior, embora possa ser uma pessoa má do ponto de vista dos que estão acima dela, somente poderá causar mal à pessoa do nível superior através de ações, nunca da sua radiação, na medida em que seus poderes não afetam os níveis acima do seu. Por outro lado, sua radiação, especialmente seu, entre aspas, mal olhado, pode causar danos aos níveis que estão abaixo do seu próprio nível de consciência. Um iniciado, por outro lado, pode transmitir seu alto poder de magia para cada ser vivo, sem exceções. Durante a iniciação, o poder divino criativo fluirá através de sua espinha dorsal, alcançando todos os seus 7 centros principais, um de cada vez. E você sentirá a força como um estado de consciência em cada um dos níveis. Mas lembre-se, com bastante cuidado, do que estou lhe dizendo agora. Agora eu vou ler isto em itálico, tá, gente? Quando se tornar consciente em uma oitava de vibração, você ficará em sintonia com essa frequência e a sua esfera total representará uma realidade absoluta para você. Quando tiver passado no teste de 1 grau, você acordará na próxima esfera e compreenderá que apenas esteve sonhando no nível inferior. Mas se não passar no teste, ou seja, se identificar com os fatos e não tiver êxito em dominá-los, então todas essas imagens de sonho permanecerão reais para você. E você as experimentará até o final como fatos reais no mundo de tempo e espaço. Isso significa que o seu corpo morre nesse sarcófago e você terá de continuar sonhando com suas próprias imagens de sonho em inumeráveis encarnações, no longo caminho da existência mortal, por milhares de anos, enquanto gradativamente lutará para deixar esse nível inferior onde veio a cair. A diferença entre o sonho e a realidade é o que você aceita num nível de consciência como realidade se transforma imediatamente num sonho quando você desperta num nível superior de consciência, compreendendo que não se trata de uma realidade, mas de uma mera projeção do eu. Em outras palavras, de um sonho. Cada sonho é realidade à medida que acreditar que ele é real. A única realidade objetiva é o eu, Deus. Quando passar por todos os testes, viverá as vidas pelas quais terá de passar como uma alma caída sobre a terra.
livre do tempo e do espaço, você as viverá como sonhos, acordando no nível seguinte de consciência. Por fim, despertará no 7º nível, na consciência cósmica do eu. Nesse estado divino, você se tornará um com a última e mais elevada. Aliás, a única realidade com você mesma, com Deus. Já não se trata mais de um despertar, mas de uma ressurreição. Então, estará liberada de sua, entre aspas, pessoa, que também é apenas uma projeção, liberada de seu destino pessoal. Você foi salva. Depois disso, cumprirá seus deveres como sacerdotisa no templo. Então, se por intermédio de exercícios posteriores tiver sucesso em elevar-se até o 7º nível, mediante seus próprios esforços, mantendo-se nesse grau como um estado permanente de consciência, você terá atingido, então, a divindade de um Deus pessoa. Então, merecerá tornar-se a suma sacerdotisa do templo. Pai da minha alma, pergunto a Ptahhotep, você me disse que é possível que uma pessoa se separe da consciência mais elevada mesmo depois de ter sido iniciada. Você também me disse que um iniciado, quando se identifica com seu corpo, canalizando assim as energias mais puras para ele, cai ainda mais baixo do que uma pessoa comum que vive a realidade física. Outra coisa que me contou é que um candidato, durante a iniciação, experimenta todo o seu futuro destino, desde que este foi determinado pela sua primeira queda na matéria até o seu retorno ao lar da divindade, da divina unidade. Portanto, como é possível que um iniciado que sonha com todos os fatos, tentativas e tentações do seu destino, que passou nas provas de todos os testes que mais tarde poderiam ocasionar-lhe uma nova queda, como é possível que tal iniciado torne mais tarde a cair no mundo tridimensional do tempo e do espaço? Se ele já viu todo o seu destino e a forma como este termina no sonho, por que não sonha também com sua queda como parte do destino futuro? Quando um bumerangue é arremessado, responde Ptahhotep, como ele voará, a duração do seu voo e seu circuito completo são fatores já conhecidos no momento do arremesso. Portanto, ele traz em si o seu percurso como um fato futuro imutável. No entanto, seria possível que uma força externa o apanhasse no meio de sua órbita e o trouxesse de volta ao ponto de partida e à sua meta em menos tempo e por um caminho mais curto. Então o bumerangue voltaria, mas pelo fato de manter sua forma e peso originais, ele ainda traz em si a possibilidade de ser arremessado outra vez e de percorrer outro circuito, porque essa possibilidade é dada em virtude de sua forma e seu peso. O iniciado, que atingiu a iniciação
por meio de ajuda exterior, se parece com um bumerangue. Ele sonhou com seu futuro destino inteiro até o final, até seu retorno à unidade divina, mas sentiu essas condições apenas na consciência. Sua pessoa e as circunstâncias pessoais que surgem do caráter e do destino ainda permanecem no mundo material. Com sua iniciação, ele não terminou sua vida presente, assim como você, depois da iniciação, continuará sendo a filha do faraó e a representante da rainha. E se o iniciado não reuniu toda a experiência terrena necessária antes de sua iniciação, se não estabeleceu o conhecimento com todas as forças criativas que existem em seu íntimo e ainda não aprendeu a controlá-las, até certo ponto ele ainda é inexperiente. É inexperiente quando volta para casa, ao estado divino de unidade. Se ele ainda não estiver completamente libertado da composição pessoal de seus poderes e de sua personalidade, isso significará que eles ainda não estão totalmente destruídos. Durante o tempo que transcorrer, até que tal iniciado seja capaz de atingir o 7º grau por esforço próprio e de manter-se nesse estado de consciência, ele traz consigo a possibilidade e o perigo de cair outra vez do seu alto estado de consciência, começando uma roda completamente nova do destino. Por ele ter se tornado consciente do divino poder criativo, entretanto, mesmo que com ajuda exterior, esse tremendo poder o arremessa outra vez para fora da unidade. E então ele precisa passar por um ciclo muito mais amplo do que era o caso da sua primeira queda, antes que ele se tornasse consciente do poder divino. Os magos negros, por exemplo, que destruíram o lar dos filhos de Deus, caíram para o plano mais baixo da criação. Agora eles são montanhas, rochedos e pedras na terra, e precisam trabalhar seu caminho de elevação através de eras e eras ao longo do caminho da consciência. Desde a matéria inerte, através dos reinos da vida vegetal e animal, até o nível humano novamente. Alguns deles caíram até o nível vegetal ou animal, enquanto outros caíram a um dos níveis da existência humana. O curso que uma criatura percorre através do mundo material demora uma infinidade de tempo. Mas as criaturas individualmente podem sempre percorrer um ciclo em tempo menor e alcançar sua meta milhares ou talvez milhões de anos mais cedo. Isso, entretanto, apenas é possível aos homens. Somente o homem, graças ao uso consciente que pode fazer do intelecto, é capaz de sentir estados de consciência sem referência com o tempo. Animais e plantas não conseguem fazer isso. Agora você pode entender por que também os animais precisam sofrer. Como tudo mais na Terra, eles são manifestações limitadas da consciência de espíritos caídos, que certa vez viveram num plano elevado. Na iniciação, todas as forças negativas que se tornaram manifestas na queda de um estado mais elevado de consciência são superadas pelas forças positivas. Os débitos
são pagos assim. Depois que você passar com êxito por sua iniciação, entrará numa condição sem destino. Enquanto manifestar a vontade de Deus, não terá personalidade própria e, consequentemente, não terá destino pessoal. Estará livre da lei de ação e reação. Mas, se identificar com sua consciência pessoal, com o seu corpo, criará uma nova roda do destino para si mesma e estará novamente sujeita a inumeráveis reencarnações. Agora que tem conhecimento de todas as consequências da iniciação, vou perguntar-lhe pela última vez se tem coragem de continuar com isso. Sim, respondo com perfeita segurança. Um homem digno, alto, entra no aposento. Eu o conheço. É um sacerdote do mais alto grau. Um sumo pontífice também. É o representante de Ptah-hotep. Ele dá alguns passos em nossa direção e, em seguida, Ptah-hotep me manda entrar no sarcófago e me deitar. Cumpro sua ordem. À medida que me deito no sarcófago, Ptah-hotep me lança um último olhar, repleto de infinito amor. E então, os dois sacerdotes erguem a tampa de pedra e a colocam sobre mim. Na mais negra escuridão, fico deitada, presa dentro do sarcófago de pedra. Pessoal, esse tipo de iniciação aqui é braba. Eu não sei se eu ficaria dentro do sarcófago com uma pedra em cima de mim, não. Tenho muito, ó, tenho milhares, milhões e bilhões de anos ainda para caminhar nessa terra. Imagina que a gente às vezes se deixa dominar pelo tal do medo. Aí vem a coragem para contrabalançar, né? Que coragem, empurrar aquilo para sair. Bom, era a história dela, né? Pode ser que eu já tenha passado por isso, ficado num lugar assim escuro e não lembre, né? Vai que na outra, lá encarnação, não fui cremada, eu fui enterrada. Vai que me enterraram, sei lá, um monte de besteira que passa pela cabeça da gente, né? Eu viajo lendo isso aqui. Enfim. Vamos ver o que vai acontecer depois, né? Esse livro já está chegando aqui, ou no finalzinho eu pensei que fosse demorar muito. Eu nem lembro que dia eu comecei. Eu vou começar a anotar no início do livro o dia que eu comecei a lê-lo. Vou ver lá no YouTube, depois eu falo com vocês para ver em quanto tempo a gente leu esse livro, né? Porque não sou eu que estou lendo o livro, nós estamos lendo o livro juntos. Porque na medida que eu vou passando para vocês o que está aqui nas letrinhas, e aí isso se chama ler, vocês estão lendo mentalmente comigo, né? É uma comunhão. É como se eu sentisse vocês escutando, eu lendo. Nossas mentes juntas, nos escutando. Sem tempo e sem espaço. Estamos na internet, né? Então, vamos prestar atenção nisso. Eles falaram aqui em Mago Negro também, viu? Ele falou. Enfim, algumas coisas a gente pode correr atrás, em outros livros, procurar. É isso mesmo, não é? Né? Essa citação aqui, aquela outra ali. Ela coloca muita coisa em itálico, então é citação, né, de algum livro. Ela coloca algumas coisas entre aspas para dizer, por exemplo, quando ela diz aqui os débitos são pagos assim, ela botou esse débitos entre aspas, porque não é um débito de uma dívida, né, negativa, eu acredito ali pela maneira como ela
escreveu. Então tá, né, gente? Obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu fico muito emocionada por estar aqui junto com vocês. Vocês não sabem o quanto eu me sinto grata a Deus, a esse universo, ao amor que existe em todas as criaturas. Não importa o nível, né? Importa que a gente leve isso adiante e tente amar cada vez mais, não é isso? Então tá, vou botar uma meia que meu nariz tá ficando entupido, que eu tô com frio. Próximo vídeo a gente se vê, tá bom? Um grande e afetuoso abraço para todos vocês.